A planta que alimentou povos por milênios. Você já parou para pensar em como algumas coisas simples podem ser poderosas? Coisas que estão no nosso dia a dia, que a gente nem nota, mas que fazem uma diferença enorme na vida das pessoas. Uma dessas coisas é uma planta que muita gente conhece, mas nem sempre dá o valor que ela merece: o milho. Sim, aquele mesmo que a gente come na pipoca, no cuscuz, na pamonha ou até no pão de milho. Ele é muito mais do que um alimento gostoso. É uma planta que ajudou a alimentar povos inteiros por milhares de anos, desde muito antes de existir geladeira, supermercado ou delivery. O milho não é só importante hoje. Ele já era cultivado há mais de 9.000 anos pelos povos antigos que viviam onde hoje é o México. Imagine só, naquela época, não existiam tratores, adubos químicos ou sementes modificadas em laboratório. As pessoas plantavam o milho na mão, cuidavam dele com a água da chuva e colhiam os grãos para comer. E mesmo assim, o milho se espalhou pelo mundo e se tornou um dos alimentos mais consumidos até hoje. Isso mostra como ele é resistente, nutritivo e fácil de cultivar. Mas por que o milho foi tão importante para tantos povos? Vamos pensar em algumas razões simples. Primeiro, ele cresce rápido. Em poucos meses, já está pronto para ser colhido. Segundo, ele dá muito alimento em pouco espaço. Um pé de milho pode produzir várias espigas, e cada espiga tem dezenas de grãos. Terceiro, ele é versátil. Dá para comer o milho de muitas formas: cozido, assado, em farinha, em mingau, em bolos, em sopas e até em bebidas. Quarto, ele guarda bem. Se for seco e guardado direito, o milho dura meses sem estragar. Isso era muito importante antigamente, quando não existiam freezers ou embalagens a vácuo. Outra coisa legal do milho é que ele não precisa de muito para crescer. Ele se adapta a diferentes climas, desde lugares quentes até regiões mais frias. No Brasil, por exemplo, ele é plantado do norte ao sul, em pequenas roças de família e em grandes fazendas. E não é só a espiga que serve para alguma coisa. As folhas do milho podem ser usadas para fazer artesanato, como cestos e chapéus. O sabugo, aquela parte dura no meio da espiga, pode ser usado como combustível ou até para fazer brinquedos. Até o cabelo do milho, aquele fiozinho que fica na ponta, é usado na medicina popular para fazer chás. Vamos dar alguns exemplos de como o milho faz parte do nosso cotidiano. Quando você come um pão de queijo na padaria, muitas vezes ele leva farinha de milho. Quando você vai a uma festa junina, tem pipoca, canjica e pamonha. Quando você pede um prato de comida no restaurante, pode ter milho cozido ou frito como acompanhamento. E não é só comida. O milho também é usado para fazer ração para animais, como galinhas e porcos, e até para produzir etanol, um tipo de combustível usado em carros. Além de tudo isso, o milho tem um papel cultural muito forte. Para muitos povos indígenas das Américas, ele não é só um alimento, mas um símbolo de vida e de conexão com a natureza. Eles têm histórias, danças e rituais que celebram o milho. No Brasil, o milho está presente em festas tradicionais, como as festas juninas, onde ele é o ingrediente principal de várias comidas típicas. Isso mostra como essa planta simples está ligada à história e à identidade de muitas pessoas. Agora, vamos pensar em números para entender melhor a importância do milho. No mundo todo, são produzidas mais de 1 bilhão de toneladas de milho por ano. Isso é mais do que a produção de arroz ou trigo, que são outros alimentos muito consumidos. No Brasil, o milho é o segundo grão mais plantado, perdendo só para a soja. Em 2022, por exemplo, o Brasil colheu cerca de 110 milhões de toneladas de milho. Para ter uma ideia, isso é como se cada brasileiro tivesse produzido mais de 500 quilos de milho só naquele ano. E não é só quantidade. O milho também é importante para a economia. Ele gera empregos no campo e na cidade, desde quem planta até quem vende produtos feitos com milho. No Brasil, o milho é tão importante que tem até uma data especial para ele, o Dia Nacional do Milho, comemorado em 24 de maio. Isso mostra como essa planta faz parte da vida do país. Mas nem tudo é perfeito. Hoje em dia, o milho enfrenta alguns desafios.
Um deles é o uso de agrotóxicos e sementes modificadas, que podem prejudicar o meio ambiente e a saúde das pessoas. Outro desafio é a perda de variedades tradicionais de milho. Antigamente, existiam muitos tipos diferentes de milho, cada um com suas características. Hoje, alguns desses tipos estão desaparecendo porque as pessoas preferem plantar só os mais produtivos. Isso é ruim porque cada variedade de milho pode ser mais resistente a doenças ou se adaptar melhor a certos climas. Mesmo com esses desafios, o milho continua sendo uma planta incrível. Ele alimentou povos por milênios e continua alimentando milhões de pessoas todos os dias. É um exemplo de como a natureza pode nos dar soluções simples e eficazes para problemas complexos, como a fome e a falta de alimentos. Para resumir, o milho é muito mais do que um alimento comum. Ele é uma planta que ajudou a construir civilizações, que está presente na nossa cultura e que continua sendo essencial para a vida de muitas pessoas. Ele é fácil de plantar, dá muito alimento, dura bastante tempo e pode ser usado de várias formas. Além disso, ele tem uma história rica e está ligado a tradições que passam de geração em geração. Então, da próxima vez que você comer uma espiga de milho cozido, uma pipoca ou um bolo de fubá, lembre-se, você está saboreando um pedacinho de uma história que começou há milhares de anos e que continua viva até hoje. Uma história de resistência, de adaptação e de como uma planta simples pode fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. E não é só na comida que o milho faz diferença. Ele também está presente em coisas que nem imaginamos. Por exemplo, aquele amido que usamos para engrossar molhos ou fazer mingau. Muitas vezes vem do milho. O óleo que usamos para fritar alimentos? Também pode ser de milho. Até mesmo alguns remédios e produtos de beleza, como cremes e shampoos, têm ingredientes derivados dessa planta. Outra coisa interessante é como o milho se adaptou a diferentes lugares. No Brasil, por exemplo, ele é plantado do norte ao sul, em climas quentes ou mais frios. Os indígenas já sabiam disso há muito tempo e desenvolveram variedades que cresciam bem em cada região. Hoje, os agricultores continuam usando essas técnicas, misturando o conhecimento antigo com novas tecnologias para produzir ainda mais. O milho também é um símbolo de união. Em muitas festas populares, como as festas juninas, ele é o protagonista. Quem nunca comeu canjica, pamonha ou cura no São João? Essas receitas são passadas de avós para netos, de vizinho para vizinho, mantendo viva a cultura de um povo. E não é só no Brasil. Em outros países da América Latina, como México e Peru, o milho também é celebrado em festivais e rituais. Além de tudo isso, o milho é uma planta que ajuda a cuidar da terra. Quando plantado da forma certa, ele protege o solo da erosão e ainda pode ser usado para alimentar animais, como galinhas e porcos. Isso faz com que ele seja ainda mais importante para famílias que vivem da agricultura, pois garante comida para as pessoas e para os bichos. Mesmo com tanta importância, o milho ainda enfrenta desafios. Mudanças no clima, pragas e até mesmo a falta de apoio aos pequenos agricultores podem ameaçar sua produção. Por isso, é tão importante valorizar essa planta e quem trabalha para cultivá-la. Afinal, ela não é só um alimento, é uma herança que precisa ser preservada. Então, da próxima vez que você ver um pé de milho no campo ou uma espiga na feira, lembre-se de tudo isso. Lembre-se das mãos que plantaram, das histórias que ele carrega e de como algo tão simples pode ser tão poderoso. O milho não é só uma planta, é um pedaço da nossa história, da nossa cultura e do nosso futuro. E isso, com certeza, é algo para se orgulhar. E não é só no prato que o milho faz diferença. Ele está em tudo ao nosso redor, muitas vezes sem a gente nem perceber. Sabe aquele amido que deixa o papel mais resistente? Pode ser de milho. O bioplástico usado em algumas embalagens? Também. Até o combustível que move alguns carros vem do etanol feito do milho. Ele é versátil como poucos alimentos. Vira farinha, óleo, pipoca, pamonha, curau, bolo, ração para animais e até remédios. É como se a natureza tivesse dado um superpoder a essa planta, a capacidade de se transformar em quase qualquer coisa. Mas o mais bonito mesmo é como o milho se misturou com a vida das pessoas. No Nordeste, ele vira cuscuz e canjica nas festas juninas. No Sul, é a base da polenta,
que acompanham um churrasco ou um feijão tropeiro. No norte, aparecem pratos como o tacacá, onde o tucupi e o jambu se encontram com o milho. E não para por aí, nas comunidades indígenas, ele é sagrado, usado em rituais e como símbolo de resistência. Os guaranis, por exemplo, chamam o milho de lavati e contam histórias de como ele foi um presente dos deuses para alimentar a humanidade. Até nas brincadeiras o milho está presente. Quem nunca brincou de batata quente com um grão de milho na mão? Ou pulou a amarelinha desenhada com um sabugo? Nas escolas, as crianças aprendem sobre a importância do milho para o Brasil, mas muitas vezes não percebem como ele está ali, no dia a dia, fazendo parte da vida delas. É como aquele amigo que está sempre por perto, mas a gente só dá valor quando para pensar. E pensar no milho é pensar em como a comida pode ser um ato de amor. Quando uma avó ensina a neta a fazer bolo de fubá, ela não está só passando uma receita. Está passando carinho, memória, a história da família. Quando um agricultor planta milho no quintal, mesmo sem ter muita terra, ele está garantindo que seus filhos não vão dormir com fome. Quando uma comunidade se reúne para fazer uma festa com pratos à base de milho, está celebrando a união e a força que vem da terra. Por isso, cuidar do milho é cuidar de nós mesmos. É apoiar quem planta, é escolher alimentos feitos com respeito à natureza, é lembrar que a comida não vem só do supermercado, mas de mãos que trabalham de sol a sol. É entender que, por trás de cada espiga, tem gente que merece ser valorizada. E é também ter esperança, afinal, se o milho alimentou povos por milênios, ele pode continuar alimentando as próximas gerações, desde que a gente não deixe que ele desapareça. Então, da próxima vez que você comer um milho cozido, uma pamonha ou até mesmo um salgadinho de milho, pare um segundo. Pense em tudo que essa planta já fez pelo mundo. Pense nas mãos que a plantaram, no sol que a fez crescer, na chuva que a regou. E lembre-se, o milho não é só comida. É história viva, é cultura, é futuro. E é nosso. E não é só no prato que o milho está presente. Ele faz parte de festas, de lendas e até de como as pessoas se organizam. No Nordeste, por exemplo, o São João não seria o mesmo sem um milho assado na fogueira, a canjica doce e o bolo de milho. No Sul, as comunidades indígenas e os agricultores familiares mantêm sementes antigas, passadas de geração em geração, como se fossem um tesouro. Cada variedade tem uma cor, um sabor e uma história diferente, algumas dão espigas roxas, outras amarelas bem brilhantes, e tem até aquelas que crescem mais altas que uma pessoa. O milho também ensina lições importantes. Ele mostra como a natureza é sábia, uma única planta pode virar comida, ração para animais, combustível e até material para artesanato. As palhas, por exemplo, são usadas para fazer bonecas, cestos e até telhados. Os cabos das espigas viram vassouras. Nada se perde. E isso é um jeito de viver que muitos povos tradicionais já conheciam muito antes de a gente falar em sustentabilidade. Mas nem tudo é fácil. Hoje, muitos agricultores enfrentam dificuldades para manter suas plantações. As grandes empresas preferem vender sementes modificadas, que só dão uma safra e não podem ser replantadas. Isso faz com que os pequenos produtores fiquem dependentes de comprar sementes todo ano, gastando dinheiro que muitas vezes não têm. Além disso, o desmatamento e as mudanças no clima estão fazendo com que algumas regiões fiquem mais secas ou com chuvas muito fortes, o que prejudica o crescimento do milho. Por isso, valorizar o milho é também lutar por um jeito mais justo de produzir comida. É apoiar quem planta de forma natural, sem venenos que fazem mal para a terra e para quem come. É escolher alimentos feitos com milho crioulo, aquele que os agricultores guardam há anos, em vez de sempre optar pelo mais barato e industrializado. É entender que, quando a gente compra direto do produtor, está ajudando uma família a continuar no campo, a manter suas tradições e a cuidar da terra. E não precisa ser complicado. Pode ser algo simples, como ir à feira e conversar com quem vende milho fresco. Perguntar de onde vem, como foi plantado, se foi usado adubo químico ou não. Pode ser plantar um pé de milho no quintal ou na varanda, só para ver como ele cresce. As crianças adoram acompanhar cada etapa, desde a semente até a espiga. Ou então experimentar receitas antigas, como o curau,
o cuscuz ou a pipoca feita na panela com óleo e sal, sem micro-ondas. O milho também nos lembra que a comida tem memória. Quando uma avó ensina a neta a fazer pamonha, ela não está só passando uma receita. Está contando uma história, está dizendo, isso aqui é nosso, isso aqui é quem a gente é. E é assim que as coisas se mantêm vivas, não só nos livros, mas no dia a dia, nas mãos que preparam, nos olhos que brilham ao provar. Então, da próxima vez que você ver um pé de milho balançando com o vento, pense nisso, aquela planta carrega séculos de resistência, de sabedoria e de esperança. Ela já alimentou impérios, sustentou revoluções e encheu a barriga de milhões de pessoas. E continua aqui, firme, esperando que a gente faça a nossa parte. Porque o futuro do milho não depende só da terra ou da chuva, depende de nós. Depende de cada escolha que fazemos na hora de comer, de comprar, de plantar. Depende de a gente lembrar que, por trás de cada grão, tem um mundo inteiro. E que esse mundo merece ser cuidado. E não é só o milho que conta essa história. O feijão, a mandioca, o amendoim, a batata doce, todas essas plantas que a gente vê nas feiras, nos quintais e até nas mesas mais simples carregam o mesmo peso de séculos. Elas não são só comida. São herança. São a prova de que, mesmo com todas as dificuldades, os povos souberam tirar da terra o que precisavam para viver, e fizeram isso com inteligência, paciência e muito respeito. Pense no feijão, por exemplo. Ele está no prato do brasileiro há tanto tempo que nem dá para imaginar uma feijoada sem ele. Mas você sabia que os indígenas já cultivavam feijão muito antes dos portugueses chegarem? Eles plantavam junto com o milho, porque as duas plantas se ajudam. O milho serve de apoio para o feijão crescer, e o feijão devolve o favor, colocando nutrientes de volta na terra. É como se a natureza tivesse ensinado uma lição de cooperação. E não é só isso. O feijão era tão importante que fazia parte de rituais, de trocas entre tribos e até de histórias contadas ao redor do fogo. Ou então a mandioca, essa raiz que a gente transforma em farinha, em tapioca, em beiju. Ela é tão antiga que os arqueólogos encontraram vestígios dela em sítios de mais de 9.000 anos. Os povos indígenas descobriram como tirar o veneno da mandioca brava, aquela que, se a gente comer crua, pode até matar, e transformá-la em comida segura. Isso não é genial? Eles observaram, experimentaram e criaram técnicas que usamos até hoje. Sem a mandioca, muita gente teria passado fome, porque ela aguenta seca, solo pobre e até descuido. É uma planta que não desiste fácil, assim como quem a cultiva. E o que dizer do amendoim? Ele viajou o mundo inteiro, mas começou aqui, nas Américas. Os indígenas já comiam amendoim torrado, moído em molhos ou até em bebidas. Depois, os portugueses levaram a planta para a África, onde ela se espalhou e virou base da alimentação de muitos países. Hoje, o amendoim está em doces, em pastas, em óleos, mas pouca gente lembra que ele foi um dos primeiros presentes que o Brasil deu ao mundo. Todas essas plantas têm algo em comum, elas foram domesticadas por mãos que entendiam a terra. Não era só plantar e colher. Era conversar com a planta, entender seu tempo, respeitar seus ciclos. Era saber que, se você cuida dela, ela cuida de você. E é isso que a gente está perdendo aos poucos. Hoje, muita gente compra comida no supermercado sem nem saber de onde veio, como foi plantada ou quem a cultivou. A gente esquece que, por trás de cada pacote de arroz ou saco de farinha, tem uma história de luta, de conhecimento e de amor pela terra. Mas ainda dá tempo de mudar isso. A gente pode começar pequeno, plantando uma semente no quintal, comprando direto do produtor, perguntando de onde vem o que a gente come. Pode ser que a gente descubra que, ao cuidar dessas plantas, a gente também está cuidando de nós mesmos. Porque elas não são só alimento. São memória. São futuro. São a prova de que, mesmo em tempos difíceis, a vida sempre encontra um jeito de brotar. Então, da próxima vez que você cozinhar um feijão, fazer uma farofa ou comer um pé de moleque, lembre-se, você não está só se alimentando. Está mantendo viva uma tradição que atravessou oceanos, resistiu a guerras e sobreviveu a séculos de esquecimento. E isso é mais poderoso do que qualquer receita. É a prova de que,
Quando a gente planta com cuidado, colhe muito mais do que comida. Colhe história.